que alegria e satisfação poder ter você aqui comigo. É sempre um grande privilégio poder usufruir da palavra de Deus. E nesse momento nós estamos aqui justamente para falar com você que existe dois tipos de vida. Existe uma vida que é chamada vida na carne e tem aquela que é a vida no espírito. Ah, Marcos, mas baseado em que você diz isso? Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, quando o apóstolo Paulo nos ensina: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Quando eu leio esse versículo, quando eu medito nesse versículo, eu fico muito feliz, porque um dia eu não pertencia a Deus. Eu não vivia essa vida que Paulo fala aqui agora. O meu espírito era um espírito carnal. Eu vivia na carne. Eu vivia a fazer as coisas que me interessavam, que eu achava naquele momento que iam me engrandecer. Eu ia tirar muito bom proveito daquilo que eu estava fazendo. Aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender um pouco mais da Bíblia, comecei a meditar na palavra, até que o dia em que eu li esse versículo, ele fala claramente: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Olha só que coisa linda, que coisa profunda. Hoje o meu corpo não é mais o templo do Marcos, mas é o templo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa do Senhor Deus. Ele foi dado para ser o nosso Consolador, aquele que haveria de nos ensinar coisas que nós ainda não sabemos e nem sabíamos. Mas agora a gente passa a se tornar conhecedor da palavra, passa a se tornar chamado Filho de Deus, porque nós aceitamos esse Espírito Consolador dentro das nossas vidas. Nós aceitamos esse Espírito Santo no nosso corpo. Então eu evito as coisas da carne que possam machucar, possam ferir o meu corpo, porque o meu corpo hoje já não é mais meu. Eu já não respondo mais por ele, porque ele é o templo do Espírito Santo na minha vida. E ele fala assim: vocês não pertencem a vocês mesmos. Então aquelas atitudes egoísticas, aquelas atitudes que eu tinha só pensando em mim mesmo, hoje eu já não faço mais isso. Hoje, antes de qualquer atitude, antes de qualquer situação que eu tenha que passar por ela, eu falo com Deus: Senhor, é da tua vontade? É assim que o Senhor quer de mim? Paulo nos exorta em outra passagem, em 1 Coríntios 3, versículo 16, ele fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então eu já não sou nem mais templo, eu sou santuário de Deus. Então Deus é muito mais forte em minha vida do que o espírito da carne, do que o espírito mundano. Hoje eu já não ligo mais para as coisas que no passado, nossa, eu até brigava por elas. Carnaval, as boates da vida, as baladas da vida, tudo que acontecia naquele período passado, que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, para mim era o meu melhor, para mim era tudo de bom que podia acontecer na minha vida. Mas aí quando eu pego um versículo desse, para que eu possa analisar e ver que não há discordância dentro da palavra de Deus, daquilo que Deus fala comigo. E se eu não entender, o resultado é muito trágico. Se eu não entender que eu sou templo do Espírito Santo, se eu não entender que eu sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim, isso vai me levar a uma situação tremendamente frustrante. Talvez você está passando por isso. Um momento de depressão, um momento de angústia, um momento de tribulação, um momento que parece que as coisas nada dão certo para você. Por quê? Porque você não está entendendo que você não pertence mais à carne. Do momento que você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, você não vive mais a carne, mas você vive Jesus Cristo. Você se torna templo de Deus,
Você se torna templo de Deus e santuário desse Deus tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso. E Paulo nos fala ainda da seguinte maneira: é a nossa carne ou a natureza humana, depois do pecado, que nos atrai para o mal. Então, tanto a nossa carne quanto a nossa natureza humana é que nos leva a irmos para o caminho do pecado, nos leva a olhar mais para o pecado do que propriamente para Deus, porque o pecado nos fragilizou. A nossa condição, a natureza carnal, toma posse da pessoa que vive separada de Deus. Então, do momento que você não vive na presença de Deus, você está propício a viver as obras da carne, a sua carne viver somente e tão somente para agradecer, para agraciar a carne. E isso não agrada a Deus. Isso não faz parte da presença de Deus em nossas vidas, porque aquele que vive dessa maneira, ele acaba caindo em tentação, caindo em pecados, caindo em adultério, caímos em roubo, em mentira, em falsidade, em hipocrisia. Tudo isso porque não é o Espírito de Deus que habita dentro daquela pessoa. Ah, mas como é que eu recebo o Espírito de Deus? Aceitando a Jesus como seu Salvador, aceitando Jesus como uma pessoa que se torna primícia na sua vida. E ali você se entrega a Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Nada vai impedir de você encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Porque a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 57, fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, que é a primeira pessoa da Trindade, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E deixa habitar em nós o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles formam um elo para nos levar à salvação. E é isso que Deus quer para você. Isso que Deus está falando para você. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue os seus caminhos a Ele. Confia nele. Não temas, creia somente. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. Então, que você seja uma pessoa vitoriosa. Que você seja uma pessoa grandiosa frente à pequenez desse mundo. Você seja valente, você seja uma pessoa que vai demonstrar a Deus total e completa confiança naquele que é contigo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado de coração por essa vida que está buscando viver no Espírito e não na carne. Muito obrigado por cada um de nós que estamos aqui para receber a tua unção em nossas vidas. Nós oramos, agradecidos somos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, divulga essa palavra, inscreva-se, compartilhe, ajude-nos nessa obra missionária e que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.